Fala galera do canal Brains and Games, aqui é o Léo Grancou e eu tô trazendo mais um conteúdo aqui pra vocês. Hoje a pedidos vou voltar a fazer os vídeos de análise de treino dos atletas, vídeos que eu geralmente posto lá no meu grupo gratuito Training Lab e também no Open Coach, o meu grupo privado, tá? E assim, fui analisar aqui quais são os treinos que a galera mais gosta e eu gosto muito de acompanhar o Niquinho, o Nick Walter, né? O Nick Walker ele tem um sistema, um método de treino muito individual, né? Ele bebe de várias fontes e esse treino foi postado, galera. Deixa eu curtir aqui. Foi postado acho que há 2 dias atrás, tá? O treino de o treino de deltoides dele. Geralmente eu faço esses vídeos, galera. Eu não estudo, né? Lá no Training Lab eu só vou ligo o vídeo e vou assistindo. Mas como eu vou postar aqui pro YouTube, eu dei uma estudadinha um pouco antes, eu assisti ele aqui agora no acelerado, vou até tirar aqui o acelerado. Vou deixar na velocidade normal. E eu vou dizer pra vocês que vai ser um vídeo bem legal, um pouquinho longo, tá? Porque eu vou analisar todo o treino dele, que esse treino aqui, galera, é cheio de dicas, cheio de detalhes bem interessantes, tá? Principalmente porque o Nick é um cara que tem um método, como eu falei, muito próprio, muitas manias, muitas dicas interessantes. Então, vamos acompanhar comigo aqui, tá? Então vamos deixar em tela cheia, vamos Just, ver. Vamos lá. even gonna add a little bit of a back to it. Kind of an upper day. But the focus is shoulders and tries. So we're gonna touch a little bit of everything. What you thinking for the back movement? The pull down. Yeah. Bom, ele falou que ele vai fazer o treino de deltoides hoje. O foco é total em deltoides, mas no final ele vai fazer um pouquinho de costas, né? Um exercício pull down, né? E ele já começou aqui, galera, num desenvolvimento no Smith, exercício que eu adoro bastante. Vocês sabem que eu gosto de usar Super Band para mudar um pouco o perfil de resistência. E ele tá fazendo aqui com o banco em 60 graus, né? Não tá deixando em 90, né? Fez ali 3 repetiçõezinhas, meteu mais 2 bolachas, então tá fazendo um trabalho aí de aquecimento, de feeder, preparatória, chame como você quiser. Nessa angulação que ele faz aqui, essa inclinação torácica aqui, né? Essa extensão da torácica e da lombar, a gente percebe que Touchy-feely. That'll be the work weight to start. I normally start with a side, but ele trabalha bem a parte superior do peitoral. E ele fala aqui que ele gosta de we'll começar switch up. Start with a press. com o deltoide lateral. Mas hoje ele vai começar com o desenvolvimento. E vocês vão ver isso ao longo do vídeo, galera, que ele não tem... Cara, ele não tem nada. Ele chega na academia e ele faz o que ele quiser, tá? É realmente a gincanona, uma gincana gigante. Ele fala que vai fazer uma coisa, vocês vão ver que no final do treino ele vai fazer outros exercícios. Eu vi que ele começou pensando em fazer ali alguns exercícios e ele acabou fazendo 12 exercícios nesse treino. Então vamos lá, galera. Vocês vão perceber que ele está fazendo em todas as séries algo como uma série final em bloco, seja cluster, rest pause, mio reps. Galera, o nome tanto faz, tá? É frescura. São séries em bloco, cada um quer dar o seu próprio nome. A diferença do rest pause é que você falha em cada bloco e o cluster não falha. Mas vocês vão ver que ele vai realmente muito próximo à falha. Tem 50 quilos cada lado, aparentemente. Não é uma carga alta para o Nick Walker. Eu achei estranho. Desacelerou bem a carga na mão dele. Aqui para mim é uma falha técnica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele tá contando. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ele vai começar 20, 21, 22, 23, 24. Provavelmente 20 segundos que ele contou. E aqui pra mim, galera, não sei, comentem aqui o que vocês acham. Pra mim ele fez um hash pause, ele chegou numa falha técnica ali, tá? 2, ele vai chegar em mais uma falha. Desacelerando a mão dele, mais um bloquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ele tá contando.
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ele deve estar tentando contar 20 segundos e vai fazer mais um bloquinho. Olá, Desgraça. Isso que dá não pagar o YouTube Premium. Vamos lá, vamos embora. Uma. Duas. Desacelerou. 3. Ótimo. Será que ele para aqui agora? Galera, não tá com cara que ele vai parar. Ele vai fazer mais um bloco, tá? Então a gente tá indo pro quarto bloco de 3 a 4 repetições. Acho que ele fez 3 até agora. E indo na falha em todos, tá? Como eu falei, aqui não é 1000 reps não. Eu acho que ele tá fazendo vários hash pause mesmo, tá? Indo na falha técnica, né? Entrou em mais um bloco. 1. 2. Morreu. 3, parcial 1. Guardou. Então ele foi na falha em todos, nessa uma falha concêntrica, tá? Bom, aqui ele vai para uma elevação lateral, galera. Então ele falou que começava com elevação lateral. Nesse treino específico ele ia começar com o desenvolvimento Smith e agora foi para elevação lateral. E é muito curioso a maneira que ele faz, porque ele está fazendo o arco completo, né? Até em cima da cabeça. E muita gente se pergunta se precisa fazer, se não deve parar só em 90 graus por conta de artrocinemática, ritmo I think over all the escapulonumeral. years, it's like you invented your own training style, like how Dante did DC. We inherit what we learn, and then we put what we like on top of it, which creates what we like. Ele tá falando aqui que ele criou o próprio método de treino copiando outras pessoas, tá? The coaches are like, oh, he stole that coach's method. Why? Because he does a little something that he does and put his twist on it. It's called learning. Aí ele falou assim, ele rouba as técnicas dos coaches. Ele fala, por quê? Porque eu peguei um pouquinho de cada coach, misturei e transformei no meu estilo. Isso é aprendizado. Tá bom, ele pode chamar disso, mas de fato, né, não deixa de ser que ele pega várias técnicas de vários coaches diferentes. Ele podia ter um pouco mais de humildade em relação a isso, né? Não deixa de ser que ele aprendeu de alguém, né? When you go to school, you learn math, and then you teach somebody that math, and then Now we're good. Bom, galera, muita gente fica na dúvida aí se pode ou não pode fazer essa elevação lateral acima da linha do ombro de 90 graus, né? Então eu vou lá na minha bibliotecazinha pessoal, que é o meu próprio Instagram, tá? Se vocês forem nos meus rios aqui, vocês vão ter infinitas dicas. Eu tenho aqui 1.200 posts, provavelmente uns 600, 700 são dicas de treino. E vamos ver o que eu falava sobre a elevação lateral completa, né? O movimento completo, aqui em 20 de maio de 2023. Vamos ver o que eu falava sobre isso. Fala galera, uma das dúvidas mais comuns em relação à elevação lateral, às abduções de ombro, é se elas precisam ser limitadas a 90 graus. E a resposta é, depende para quem. Se houver boa mobilidade na articulação, glenomeral, acromioclavicular, não houver pinçamentos durante o movimento, é possível grandes excursões de movimento, desde que nós respeitemos um movimento que eu gosto muito, que é fazer uma leve rotação lateral. Quando chegamos aqui, próximo a 90 graus, eu faço uma rotação externa e complemento o movimento. Podemos inferir dessa foto que o Arnold, famoso por grandes excursões de movimento na elevação lateral, está fazendo uma leve rotação externa. Perceba o dedão apontando para o teto e não o dedinho apontando para o teto. Veja, mesmo nessa máquina com uma sobrecarga interessante, é possível fazer a excursão completa do movimento. Venho aqui em abdução, inicio a rotação lateral e faço a excursão completa do movimento. Então tudo vai depender de como funciona a sua individualidade, que é importante que você teste com sabedoria. Valeu? Então, galera, basicamente aqui, né, eu sempre gostei de fazer essa execução completa como o Nick Walker, desde que você faça essa rotação externa do ombro, né, fazendo com que haja, então, ali uma congruência legal da articulação, não haja ali aquela impactação, tá, no ombro, isso para pessoas saudáveis, tá? Então, vamos voltar lá. it's all about form, the contraction, the squeeze. Weight. It's never about weight. Only a little bit about weight. It's all about form, the contraction, the squeeze, the control, forcing only that body part to move. I've learned over time, when I went too heavy,
especially my forearms. If I go too heavy and try to get that weight up, over time, my wrist and forearms would just hurt like a bitch. Once I lighten the Então, load, galera, o que o Nick tá falando aqui é que ele aprendeu ao longo dos anos que não se trata de carga, se trata de forma, de execução. E ele tem feito, né, tem percebido que ele tem que segurar a carga, ele tem que aguentar uma carga boa no punho e ele tem que fazer um movimento com uma ótima contração. Então, se ele já coloca uma carga em que ele mal consegue segurar o grip, né, a pegada, então quer dizer que a carga está errada. Ele precisa sentir, ele precisa ter essa contração. E ele fala que é normal que ele morra no final da execução, que ele perca um pouco o grip. Porém, se você perder o grip desde o começo, alguma coisa está errada, né? E aí vem a pergunta, será que o Nick seria favorável a usar a munhequeira, já que a munhequeira é uma desculpa para quem não consegue segurar a carga com os próprios punhos, com a própria mão? Não sei, admito que eu não vi o Nick ainda fazendo a elevação lateral com munhequeira, e ela tem aplicação, principalmente para quem tem aí algum acometimento de dor no cotovelo e no ombro, né? Mas o Nick fala que melhorou muito das dores, né, quando ele parou de usar cargas altas e começou a usar cargas que ele aguentasse segurar com as mãos, tá? That and you said BPC is in? Yeah. Yeah, so every morning, NAD, 25 milligrams. Aqui ele vai falar sobre os protocolos de peptídeo dele, não é exatamente aqui a minha proposta com vocês, falar sobre hormônios, né? Mas ele fala que ele gosta muito aí do TB e do BPC, ele sentiu que melhorou muito as dores dele usando esses peptídeos aí, o Wolverine Stack, né? E ele fala que usa o KPV aqui também, tá? Então eu vou pular essa parte aqui, porque ele fala sobre os hormônios, vocês acompanham lá sobre o que ele gosta de fazer. Tem uma coisa bem interessante aqui, ó, que ele vai falar sobre o número de volume extra que ele faz em elevação lateral. Isso é muito legal. Definitely get a little extra volume, in my opinion. So it's one of the not so taxing exercises, but you can get away with a little bit more volume in those. Então, galera, o que ele fala? Ele fala que ele acha que a elevação lateral ela não agrega tanta fadiga, então ele pode fazer um volume a mais. Ele gosta de fazer um volume a mais na elevação lateral. É engraçado que eu sei que muitos de vocês que estão assistindo, que vão assistir, são favoráveis desse novo baixo volume, né? Mas eu sempre trabalhei elevação lateral em altíssimo volume, tá? Vou mostrar aqui para vocês, vamos pegar aqui, ó, o treino do Rafa Brandão, tá? O último treino que eu montei para ele, ó. Elevação lateral alter, 4 séries e uma de aquecimento, tá? Eu sempre trabalho com volume maior, 16 a 20 repetições na primeira série. Meu Deus do céu, e a progressão, e a fadiga, galera, esquece. Carlos André, o Carlão, vamos ver. Ó, o Carlão, por exemplo, eu já passei 3 séries mais um drop, tá? 3 séries mais um drop. Isso nesse protocolo, depois o volume foi subindo, tá? Peguei protocolos aleatórios aqui de 2 opens, né? Mas para mostrar para vocês que eu gosto de trabalhar com um volume maior na elevação lateral, tá? Assim como o Nick comenta. What's your current lower pigeon stack? Vai falar sobre suplementação, pra gente não tem validade nenhuma, e ele tá indo pra 5ª série de elevação lateral, tá? E aqui, galera, começa de novo os blocos de cluster, rest pause, né, 1000 reps, como vocês quiserem interpretar o que ele tá fazendo. Ele vai começar de novo a descansar 20 segundos e voltar em pequenos blocos, até uma falha técnica. Descansou 20 segundos e já entrou de novo nessa última série. Três execuções, vamos ver quanto que ele vai fazer no próximo bloco. 1, 2, 3, sem falha. Ó, viu? Mais repetições, buscou uma falha. Aqui ele vai buscar uma falha já. E não volta mais. Galera, aqui ele buscou então, como vocês viram, um hash pause e depois uma falha, tá? Então não acredito que seja nem o estilo de 1000 reps, não. Só são séries em blocos, né? Depois da primeira falha ele continua falhando, tá? E aqui começa as péssimas seleções de exercício, que é normal no treinamento de bodybuilders e de nós em geral, né? Não tem motivo nenhum para ele fazer um crucifixo inverso com o corpo inclinado, né? Era só ele fazer em pé e puxar pela frente o cabo, que não ia mudar nada. Até porque a carga tá bem baixa, tá? Achei bem estranha essa carga mais baixa dele em relação a esse exercício. Agora vocês vão ver ele falando sobre o que ele acha de intervalos. Eu discordo plenamente, até porque ele mesmo se perde na explicação, tá?
Until my breath comes back, and then I go. I hate when people, I shouldn't say I hate, because I get it, but I hate when people they're just like, they time it. Like, dude, just go when you feel ready. Ele diz que gosta de voltar quando tá pronto. Ele odeia, ele falou, não é que eu odeio, eu entendo. Eu só não gosto de quem fica usando um relógio para controlar os intervalos. Volte quando você estiver pronto, ele diz, né? Mas aí perceba a confusão que ele começa a fazer. Yep. You know, we all know after legs, you're going to need a few more minutes. You know, if you do a set of rears, a minute at best. You know, if you're doing a heavy leg press set, depending, you know, how high the reps are and everything, that could be anywhere from 3 to 5 minutes. Então ele falou que todo mundo sabe que tem que descansar mais quando faz pernas, quando faz talvez um deltoide posterior igual agora, 1 minuto. E quando vai fazer um supino, talvez 3 a 5 minutos. Mas perceba que no fundo ele ainda está preso em minutos. Ele deve estar olhando alguns minutos ali em algum lugar, né? Então, não é. E ele contou ali os segundos para fazer os rest pause. Então perceba que eu entendo o autossugerido, a literatura diz que o intervalo autossugerido é tão eficaz quanto, mas eu também, ele mesmo disse assim, ele entende, né? Quem controla o tempo. Eu prefiro controlar o tempo, tá, galera? Acho que a maioria das pessoas que não controlam o tempo, os ansiosos vão acabar voltando antes da hora, tá? E os preguiçosos vão mexer no celular, fazer alguma besteira e vão se perder ali no tempo. E aí vão deixar o treino muito longo. Eu vou falar pra vocês, esse é um treino de um cara que faz 12 exercícios, tá? Cara, é bizarro. Eu não tinha acompanhado esse treino dele. 12 exercícios sem tempo cronometrado é papo aí de... odeio essa gíria nova que eu peguei vendo o YouTube. É papo de, cara, desculpa, tá? É uma coisa aí próxima aí de 2 horas de treino, 2 horas e meia de treino. Nada demais. Agora ele vai para um crucifixo. Então, galera, ele começou fazendo um desenvolvimento, né, um perfil descendente. Ele fez uma máquina de elevação lateral, que tem um perfil mais constante. E ele fez um crucifixo inverso, né? Então, os 3 exercícios clássicos para deltoide. Agora, um crucifixo no cross linear, né? Um crucifixo pesado ali. A máquina tá bem carregada. Ó, ele tem essa mania de fazer isso no treino inteiro. One rear delt only because for the past 3 weeks, all I've been doing for delts, one press, one side, and then one rear delt only because Mondays, when I do my chest day, I'll do side laterals, and then on Tuesdays, I'll do rear delts. So basically, ele fala que ele só fez 3 exercícios para deltoide hoje: desenvolvimento, elevação lateral e crucifixo inverso. Porque na segunda-feira, que é o dia de peito, esse é o dia de ombro, tá? Na segunda-feira, que é o dia de peito, ele faz já uma elevação lateral. E na terça, no dia de costas, ele faz um crucifixo inverso. Porque ele treina no sistema pull-push legs, ou push-pull legs, na ordem. Só que aqui ele tá fazendo, vocês vão ver que ele vai fazer uma gincana, um upper body total ali. Ele falou que ia ser deltoide e costas, e ele vai fazer um upper body, tá? so I just kind of repeat that in the beginning. So now they're getting all the blunt effort. And I basically just add a press. And that's a good amount of frequency. Vou acelerar aqui um pouco para vocês, no que não tem informação, porque, cara, é um treino, é um vídeo aqui de 50 minutos cortado, né? Como eu falei, é um treino de 2 horas e meia. De novo, ele fez pequenos bloquinhos aqui, ele tá fazendo em todos os exercícios, na última série ele faz um rest pause. Aí agora, era um treino de deltoides, né? Shoulder day, mas ele já começa a meter aqui agora peitoral, né? Agora ele tá usando essa máquina, galera, que é essa Mega Mass. Eu não conhecia essa marca, eu conheci através do Rafa Brandão, que ele me mandou os vídeos da academia, ele disse que era uma máquina nova que tinha chego lá. E, cara, realmente é uma máquina, deixa eu baixar aqui um pouco, realmente é uma máquina que parece muito legal e a galera tem gostado muito, tá? E aqui você tá vendo que ele tá fazendo uma máquina que ela tem um perfil, vamos dar uma olhada aqui, que é esse perfil aqui, é uma marca de perfil ascendente, tá? Por quê? Porque fica mais pesado, vamos ver se é isso mesmo, é isso mesmo. Isso, fica mais pesado aqui na parte mais contraída do músculo, tá? Então é o contrário daquele desenvolvimento que tinha um perfil descendente, que era mais pesado aqui embaixo, nessa máquina é mais pesado em cima. E perceba que o ângulo aqui é bem inclinado, a gente tá falando aí talvez uns
40, 60 graus, 50 graus, né? E também vai pegar muito deltoide anterior, tá? Mas com perfil de resistência contrário agora, tá? Então ele manipulou muito bem os perfis de resistência, tá? Aqui eu vou conseguir mostrar para vocês, ó. Aqui, galera, nesse eixo, a gente vê a distância entre o eixo e o anilheiro. Perceba que quando ele sobe a máquina, ó, essa distância aqui, será que eu consigo dar um print screen maluco aqui? Consigo. Aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Quando o músculo tá... Oh, caralho, será que tá vendo? Vocês estão vendo? Então, quando o músculo tá contraído, tá? Quando o músculo tá contraído, aqui, ó, né, o músculo peitoral ele tá contraído, né? É quando o braço tá esticado, tá? E é quando nós temos a maior distância entre o eixo e a linha de força, que é esse peso, tá? Então esse é o maior braço de momento, né? Essa alavanca, ela tá muito superior aqui, muito mais comprida, vamos chamar assim a distância, durante essa fase final do movimento. Então aqui é o momento mais pesado do exercício. É por isso que isso é chamado de perfil ascendente, tá? Vocês vão ver que quando ele desce, ó, ela desce, é um arco, ela fica um pouquinho mais curta essa distância, e aqui é mais leve. Então mais leve, mais pesado. Mais leve, mais pesado, tá? De novo ele vai fazer aqui o rest pause dele, que ele está fazendo em todos os exercícios na última série, indo próximo à falha técnica e no último uma falha concêntrica com parciais. Se você gostou desse formato, galera, já comenta aqui embaixo, me dá uma força, dá um incentivo aí para a gente produzir esse conteúdo para vocês, né? Trazendo informação relevante aí, sem fofoca, trabalho técnico, trabalho que agrega aí na vida de vocês, tá? Ele ainda não foi na falha, ele vai voltar mais um bloco. Ah, esse ele foi na falha, ó, galera. Desacelerou e ainda puxou umas duas parciaisinhas. Complemento longo. E aí, galera, ele vem para esse supino reto, tá? Que também tem, que eu aprendi a usar lá com a academia onde o Rafa treina, né? Esse aqui a gente tem na Dragon's Lair. E aí ele também tem um anilheiro duplo, galera. Vamos ver se tem um outro ângulo para vocês entenderem. E esse é um supino com 2 anilheiros, então ele permite uma manipulação do perfil de resistência, tá? Here will be more higher rep work. Ah, aqui é legal. Yeah, I'll do 3 on Monday. Probably do an extra set for each. Here will be more higher rep work. Higher rep work. Galera, o que ele tá falando aqui agora? O cara falou assim, nossa, você tá fazendo bastante repetições, né? Galera, ele fez 15 repetições, tá? Ele fez 15 repetições. Meu Deus, e a intensidade? Tem que fazer até 6 a 8 pra fadiga. O Nick Walker tá cagando, assim como eu. E a verdade, galera, é que ele fala que o treino de segunda, que é o treino de peito, ele trabalha com mais intensidade, ou seja, com mais carga, provavelmente menos repetições, por conta da intensidade relativa. E aqui ele gosta de trabalhar com mais contração, um treino de mais volume, chegando a fazer 15 ou 20 repetições, tá? A little less weight, more contraction, as much squeezing as I can. Monday's the same thing, but I'll push a little more weight. This is more just solely contraction day. 2, 3 sets each movement. A little bit of a shorter rest period. And then each week I'll just try to I got 15 here. The goal next week when I try to do it, I either will try to get 20 with this. Ele vai tentar chegar em 20 repetições na semana seguinte, né? Então ele está fazendo com alto volume. Vou trazer de novo aqui como que eu trabalho com os treinos dos meus opens, tá? Por exemplo, ó, crucifixo inclinado polia, 11 a 15 repetições. Supino reto máquina, 11 a 15 repetições, treino do Carlão, tá? Então, galera, eu gosto de trabalhar com alcance alto de repetições em alguns exercícios, ó. Vamos ver com o Rafa. Com o Rafa, já trabalhei aqui com 8 a 12, 6 a 10, um pouquinho mais intenso, tá? Um pouquinho mais séries preparatórias. Os treinos são totalmente individuais, né? Mas perceba que a gente trabalha com alcance de repetições mais altos em alguns momentos dos treinos, tá? Aqui é mais pesado, tá? Essa distância aqui é maior. Aqui do eixo até essa linha é maior. E aí depois ele vai erguer esse braço e aí vai ficar menor, tá? Essa curva vai ficar menor. Então, realmente, ó, aqui é mais leve e aqui é mais pesado, um perfil clássico descendente, tá? Diferente daquele outro supino que ele fez. Estão trabalhando em perfis diferentes. Fez de novo ali os hash pause, igualzinho.
E agora ele vai para um tríceps, agora ele já começa a ir para braço, do nada, né? Do nadão. Aqui ele vai fazer um trabalho de extensão de cotovelo na polia clássica, tá? Eu acho muito legal que o Nick ele dá sempre esse ponto zero do sardinha aqui, eu chamo de pico de alongamento, porque ele para exatamente no momento em que o músculo está mais alongado, né? Então por isso que é um pico de alongamento e não um pico de contração, e é o famoso ponto zero aí do mestre Sardinha, tá? Isso faz com que cada repetição fique muito parecida com a próxima repetição, um controle em relação à contração muscular, ele faz um freio excêntrico deixando a carga no tríceps, muito legal, ó. Então toda repetição, teve um outro ângulo que eu vi que eu reparei que ele fazia muito bem a pausa, ó, aqui, nessa série. Então é um segundo, foi, foi. Máxima extensão e flexão de cotovelo, tá? Então, cara, uma técnica absurda no Nick aqui, cara, muito foda. Vamos acelerar. Vai fazer umas 4 séries aqui, para mais. Então agora ele já tá no 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá no 7º exercício do treino. Just kind of going to the first set. I'm pretty much warmed up at this point. Warm-ups are good. Like the first maybe 2 or 3 exercises, but like first exercise, you can do as many warm-ups as you can. Aqui ele está falando que ele não acha necessário fazer muitas séries de aquecimento, a não ser nos primeiros exercícios, tudo certo, né? Nós trabalhamos assim hoje, né? Então, uma série de aquecimento no primeiro exercício, seguida de algumas séries progressivas de feeder set, ou alimentadoras, ou preparatórias, como você quiser chamar. E depois, os exercícios seguintes, a gente já pode ir trabalhando com menos séries preparatórias. Ele fala ali ainda 1, 2 ou 3 por exercício, ele ainda fala números bem altos, tá? Mostrando aqui que o Nick está trabalhando realmente num... Aqui eu chego a dizer num high volume, né? Porque ele está fazendo 3, 4 séries de cada exercício. Ele fala 2 a 3, mas a gente vê várias séries, tá? E dá para ver que ele está bem perdido em relação a esse número de séries, né? Ele não tem controle algum sobre carga, sobre quilagem, sobre tempo de descanso. Ele não tem controle nenhum de nada, tá? Isso não é uma crítica porque o físico dele está evoluindo, quem sou eu? O sistema autossugerido de treino, né? O sistema de gincana ali faz o que está na... Eu sempre falo de treino recreativo, né? Você faz o que você está a fim de fazer. Ele funciona muito bem, né? Eu treinei por 15 anos assim, a maioria dos atletas de alto nível começaram treinando assim, e o Nick continua treinando assim até hoje e é um fenômeno, né? Aqui ele já vai para uma máquina de tríceps overhead, né? Então o nosso francês. Essa é uma máquina de perfil constante, tá? Ela tem uma polia ali de raio idêntico, né? Não variável, linear. Então é uma máquina que tende a ser relativamente confortável, tá? Ó, ela tem uma poliazinha aqui, ó. Ela tem até um braço de alavanca que muda um pouco o perfil por causa da fita. É uma Paramount, mas nada demais. É uma máquina gostosa de fazer. A Newtek tem uma parecida com anilhas. Então aqui a gente já está no segundo exercício de tríceps. E ele vai fazer uma caralhada de série, galera. Aqui é legal porque ele trabalhou no movimento à frente do corpo, com o braço, com o ombro em extensão, e agora acima da cabeça com o ombro em flexão. 2 perfis de resistência diferentes, bem complementares, né? Como eu gosto de trabalhar. E aqui ele fez aqui uma decisão de trabalhar com a extensão de cotovelo na corda, um exercício idêntico ao que ele já fez várias séries. Tem uma diferença aqui de um pouco maior grau de liberdade, e a pegada sai da pronada e vai para neutra. Mas a gente já tem estudos aí que em relação à própria ativação do tríceps em geral, não há tanta diferença assim e o perfil de resistência é muito parecido. Então aqui eu diria que não foi uma das melhores escolhas, né? Ele podia só aumentar o número de séries no primeiro exercício. Mas é também legal fazer outros exercícios às vezes, né? Só tô achando um puta volume de braço para um cara que não ia treinar braço no primeiro momento. A gente tá indo pro terceiro exercício de braço, né? Pretty much. Whole year, you just train him for like 8 weeks, they'll be the same, right? It'll be good. You don't need to train him for the whole year. You just train him for like 8 weeks, they'll be the same, right? It'll be good. Pretty much. But mentally, you would not be able to do. Não lembro dessa parte aqui, vamos ver, mas acho que é interessante que ele fala que ele não treina braço, só treina perto do campeonato. Será que é isso? I feel like you have those Phil Heath arms. You don't need to train him for the whole year. You just train him for like 8 weeks, they'll be the same, right? It'll be good.
Pretty much. But mentally, you would not be able to do. You'd be like, ah. I gotta do something. I probably don't have to train him as hard as I do, but I'm known for arms. You are known. I gotta maintain that. Yeah. Ele, pelo que eu entendi, galera, desculpa aqui meu inglês, mas pelo que eu entendi, ele não treina braços, ele só treina faltando 8 semanas, né? E ele fala, eu sou conhecido por ter braços, eu preciso mantê-los, mas eu não treino eles como eu deveria, né? Então, pelo que eu entendi aqui, ele faz braços eventualmente, tá? E ele falou, eu sou conhecido pelos braços, eu tenho que mantê-los, né? E ele fala, tô de boa, não preciso treinar, tô de boa. Can't let that slip. I think so. Hollings had put you up with that offer. Yeah. Faz uma caralhada de série de extensão de cotovelo, isolada. Mesmo perfil de resistência e tal, como eu falei, só muda a pegada. Foi até a falha, parciais, um comprimento longo, adoro fazer esse finalzinho. Puta, é muito bom. Se você controlar bem a carga, pega muito bem. Agora a gente tá indo então, galera, pro nosso 10º exercício. Agora ele vai começar a fazer o tal do exercício de costas que ele ia fazer, que é um pull down na corda, né? E aí, talvez a preferência pelo pull down por ser um exercício, entre aspas, isolador, trabalhando só a articulação do ombro em extensão. Vai trabalhar um pouco o tríceps, cabeça longa, ele também faz esse movimento, então tá fritando o tríceps dele. E não tem trabalho de bíceps. Então até que é uma seleção interessante, pensando que vai trabalhar o dorsal que ele queria com o tríceps, não com o bíceps, né? Não tinha pensado isso quando eu vi a primeira vez o vídeo. Me caiu a ficha agora. Uma ideia legal. Uma ideia legal. Ele tá terminando de fritar o tríceps agora, trabalhando ele num forte alongamento excêntrico, tá? Muito interessante, viu? Não sei se ele pensou nisso, mas tem um encaixe lógico aqui, tá? Bem legal. Não vou fazer isso com meus atletas. Frita demais o tríceps. Ele fica bem damage, bem machucado. Esse era o último exercício de costas que ele faria. Falou que faria um exercício de costas, né? Ao final do treino. Mas Valtinho não para, né, galera? Como ele tá treinando a moda caralha, eu faço o que eu quero, ele do nada me mete uma remada de cotovelos altos, né, em plano transverso e fechando bem as escápulas, trabalhando agora a mid-back, né, o upper back, num perfil aqui bem descendente dessa máquina, mais uma vez essa Mega Mass, cara, não sei de onde que tá explodida essa máquina, eu acho que logo vai chegar pro Brasil isso aí, porque é uma máquina que tem esse trilho, sabe, e a gente já tem umas máquinas bem legais nacionais aqui, mas essa máquina aqui eu tenho visto em alguns vídeos, sabe. Mandou ver o seu 11º exercício de costas. Caraca, e isso que era o treino de shoulders, tá? É o dia do treino de ombro. Mais uma. But not much. Aí perguntou... Ô, desgraça. Perguntou como que ele se sentia treinando costas depois de ombro, né? E peito, né? Eles fingem que não houve 3 exercícios de peito do nada, do nadão aqui, tá? E ele diz, me sinto um pouco mais fraco, né? Mas nada demais. Galera, eu acho interessante que se vocês quiserem entender, né? Eu tô falando aqui acerca das minhas montagens de treino, mas se você quiser ter acesso a como funcionam as minhas planilhas de treino, quer entender como eu treino, como eu monto um treino focado para peito, um treino focado para costas, periodizações, aulas, vídeos, eu te convido a conhecer aqui os meus cursos, né? O Chest Lab principalmente, que é a minha planilha que traz tudo sobre o treinamento de peito, tanto a parte de aulas teóricas explicando as minhas metodologias de montagem, como também todos os exercícios preparatórios e de trabalho que eu utilizo com os atletas, e é óbvio que não podia faltar tudo isso com treinos periodizados em PDF, em e-books lindos, super bonitos, cara, qualidade aí que eu me esforcei ao máximo para trazer para vocês, e trazendo aqui então vários treinos periodizados em blocos, tá? Calendários bem legais, olha que legal aqui, a gente tem várias semanas periodizadas para trazer o peitoral, e da mesma maneira o Back Lab para você que quer buscar o desenvolvimento das costas, tá? Então daí são outras aulas, obviamente, específicas para a parte de costas, outros exercícios preparatórios, outros exercícios diferentes para cada um aí dos grupamentos que a gente vai trabalhar nos e-books, tá? Para saber onde adquirir os meus cursos, você vai lá no meu Instagram, no Linktree da bio, eu vou deixar aqui embaixo também para você clicar, mas aqui você também conhece um pouco da minha assessoria individual, dos cursos do Hotmart, e vai ter aqui ó, o Training Lab,
que é o meu grupo gratuito de treinamento, e o Telegram aqui, o Open Coach, que é o nosso grupo privado, tá? Então muita coisa legal aqui para vocês no Linktree da minha bio, tá? Então vamos terminar de ver aqui o treino do Niquinho. Galera, inacreditavelmente, do nada, Supported dips. It really can be a game changer for contraction. ele termina o treino, ele volta para treinar peito e tríceps fazendo um dips assistido, né? Ou seja, uma paralela, um tríceps paralela na máquina de Graviton, tá? Então, galera, dá pra ver que o treino do Nick, ele não tem pé nem cabeça, assim, ele vai fazendo o que ele quer, ele tem boas ideias, ele tem uma boa teoria, mas ele não tem nada programado, né? Ele simplesmente vai lá e faz o que dá na telha. Ainda assim, resultado tá dando, né? Quem sou eu para julgar? Eu tô aqui só para comentar e trazer algumas ideias que talvez sejam interessantes na hora de vocês elaborarem aí os treinos de vocês. Quando vocês se inspiram nos atletas, a gente tentar mostrar para vocês alguma tecnicidade ou alguma inspiração, né? Por que ele faz isso? Tentar explicar alguma coisa, tá? Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir fortemente que você faça um comentário aqui embaixo para me ajudar, para me apoiar, para eu trazer esses vídeos para vocês aqui de maneira gratuita no YouTube e não só de maneira paga lá no meu grupo privado, o Open Code, tá? E também gostaria que vocês seguissem o canal, encaminhassem aí para os seus amigos, né? E tamo junto, tá? Valeu, galera, um abraço e até a próxima.